Boa noite, meus irmãos. Então, estamos aí em dezembro, né? 2023, chegando perto aí já de Natal, de final de ano. Temos mais, então, uma palestrinha de hoje, né? Uma reflexão. A reflexão de hoje, ela vai ser do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da Caridade na Salvação. As Instruções dos Espíritos, né? E a mensagem de Paulo de Tarso. Então, que é o próprio São Paulo, né? Traz essa mensagem em 1860, lá em Paris. E então ele vai nos trazer esclarecimentos sobre essa virtude da caridade. E dizendo que essa virtude da caridade, ela já vai tornar, tem o seu benefício tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. No mundo físico, porque aquele que começa a experimentar a prática da caridade verdadeira, ele vai ser uma pessoa que vai viver feliz. E a pessoa que também pratica essa caridade no mundo espiritual, ele vai ter a recompensa dessa atitude, né? Então, por que eu falei também assim a verdadeira caridade? Porque Paulo de Tarso afirma nas cartas de Paulo que mesmo se eu doasse todo meus bens em nome dos pobres, mesmo que eu entregasse meu corpo a ser queimado em nome do Cristo, que acontecia muito, né? Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se não houver caridade, não há salvação. Então aqui a gente já vai ver que a caridade não é o ato simplesmente de fazer algo para o outro, mas vai ter algo a mais. O que seria esse algo a mais? É o motivo. Qual o motivo destes, né? Qual o motivo disso? Qual o motivo de eu fazer? E o motivo seria ser um verdadeiro cristão. E ali Paulo também fala nessa mensagem do Evangelho que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão é a mesma coisa. Só que a caridade vai estar, vamos dizer, fazendo parte da vida, seja do cristão, seja do espírita, ou desse mesmo, porque ele seria os dois. Então, todo espírita precisa ser cristão, mas é lógico que nem todo cristão tem que ser espírita, porque tem todas as outras agremiações religiosas também, né? Então, mas para ser cristão, segundo Paulo, a pessoa ela precisa atingir esse ágape, esse amor que Jesus ensina, que não é mais um amor platônico, aonde o amor platônico ele nos remete o amor do desejo, o amor ainda daquilo que eu ainda não tenho, daquilo que eu ainda busco, né? Ou o amor aristotélico, que o amor aristotélico é o agradecimento já por aquilo que eu já tenho, né? Então eu amo aquilo que eu tenho. Então essas duas conotações, mesmo tendo ambiguidades, elas têm a mesma lógica, que é amar por uma questão do eu, o que eu desejo, o que eu tenho. O centro sou eu. E o ágape, o amor de Jesus, já não. Ele se expressa para fora. Aonde ele está? Ele está já na felicidade do outro. E eu me felicito por poder proporcionar a felicidade para o outro. E a caridade justamente não é apenas para pessoas enfermas, pobres, flagelados. Não é isso. Ela pode ser para uma pessoa milionária. Porque às vezes essa pessoa é milionária, talvez ela pode estar sofrendo demais. Talvez ela está precisando uma palavra de conforto, de abraço. Às vezes ela precisa até de um despertar, de uma palavra verdadeira. Porque muitas vezes a pessoa, na posição que ela esteja, às vezes não é por dinheiro, por ter posse. Às vezes pode ser por ter uma posição. As pessoas não dizem mais a verdade para ela. Não dizem o que as pessoas pensam. As pessoas dizem o que acreditam que ela gostaria de ouvir, sabe? E todos nós precisamos, às vezes, ouvir alguma crítica. Às vezes é um ombro que a gente precisa, mas às vezes a gente precisa uma verdade. Então, a gente ser verdadeiros amigos, sabe? E quando essa pessoa amiga nos procurar e que essa crítica não seja algo para denegrir a pessoa, para deixá-la triste, sabe? Para botar a pessoa abaixo de mim, mas algo verdadeiramente para ajudar ela, para despertar, para de repente a gente poder usar experiências experiências de outras pessoas, experiências às vezes teóricas, mas que a gente sabe da consequência.
E às vezes aquela pessoa, ela está passando por um processo, e às vezes ela não precisa passar pelo aquele processo de dor. Porque toda dor que passamos é uma escolha nossa, mas é uma escolha de caminho. Agora, feliz é aquele que aprende com a dor perante a sua escolha, a estrada que você escolheu. Mas mais feliz daquele que aprende com a dor do outro. Por que com a dor do outro? Porque ele pode aprender o que levou o outro a sofrer. Então, o movimento espírita, ele tem muito nas casas o que a gente chama de trabalhos mediúnicos. E alguns trabalhos mediúnicos de desobsessão. Então, a gente conversa nessas sessões fechadas, né? Por exemplo, a terça-feira hoje, né? Nesse momento, a gente liberou essa palestrinha aqui ao vivo. Nesse momento, a gente liberou ela, né? Tá lá programado, mas eu gravei isso antecipadamente, né? Então, eu tô gravando aqui, hoje é segunda-feira, dia 4 de janeiro, né? E vocês vão estar escutando essa palestrinha não na terça-feira do dia 5, lá na outra terça-feira. Então, se eu não me engano, vai ser dia 13. Nesse momento, eu estou em uma sessão mediúnica. E nessa sessão mediúnica, a gente conversa com entidades espirituais. Ela não é aberta ao público, por sugestão do próprio movimento espírita de Allan Kardec, né? Que a gente não levar isso... É como seria assim, é do mesmo modelo. Você vai lá assistir uma cirurgia médica, né? Simplesmente por assistir. Você não está preparado para aquilo, provavelmente pode atrapalhar, prejudicar, trazer alguma bactéria, ou você mesmo se assustar, ficar às vezes mexido com aquilo, né? O próprio paciente está lá dormindo. Então, a sessão mediúnica é nossa, né? A gente, lógico que respeita as casas que pensam diferente, mas a nossa a gente faz ali fechadinho. Mas um dos motivos que eu queria dizer, por que ter a experiência mediúnica, né? Essa conversa com as entidades que vêm em sofrimento, e a gente conversa, trata delas, elas são internadas no centro espírita, no plano espiritual. Uma das coisas do trabalho mediúnico, o objetivo, é para que a gente aprenda com o erro deles. Então, assim, as entidades vêm em extremo sofrimento, muitas, né? Então, 90% das entidades que a gente recebe são entidades em sofrimento, e ajuda para elas e ajuda para as pessoas a qual, às vezes, essas entidades poderiam estar convivendo ainda, né? No plano físico e espiritual, se interligando, né? Então, assim, mas é para que nós aprendemos, porque elas relatam o que aconteceu, o que passou e o que ela está passando agora. Então, isso nos chama a atenção. Opa, peraí, então, a gente está aprendendo, às vezes, com uma outra experiência. Hoje eu ainda escutei uma palestra, então, um cidadão fala lá que isso há muito tempo atrás, ele tinha uma Brasília, e chegou um parceiro dele lá de serviço, todo queimado, o rosto vermelho, os braços, ele faltou uns 2 dias no trabalho e chegou com essa queimadura. O que aconteceu? Não, a minha Brasília ferveu, ela tem 2 borboletas lá, quando abri, tirei a tampa, aquilo voou, aquele bafo quente em mim e me queimei tudo. E aí aconteceu que ele foi parar, esse cidadão, uns 15 dias depois, parou na estrada para ajudar um cara que estava lá, tinha parado uma Brasília também, e quando eles foram lá mexer, a Brasília estava fervendo, pegaram lá o extintor, daí foram abrir, daí quando ele foi abrir as borboletas, ele parou ligeiro e lembrou do que o cidadão tinha falado. Então, aí esfriou primeiro ali com o extintor, a parte que estava quente, depois abriu e saiu ligeiro de lado, que ainda saiu um bafo quente. Então, olha só, ele fez uma caridade com o erro de outro, porque o outro não sabia. Entende? Então, assim, como esse processo de a gente aprender com outros erros e a gente procurar não errar, isso já é muito importante para a gente. E quando a gente aprender, a gente poder, às vezes, passar isso para um amigo. É lógico que a gente tem que cuidar para não ser uma pessoa chata e estar cutucando nos outros, na vida dos outros, né? Respeitar. Mas hoje muitas pessoas vêm nos pedir ajuda. E às vezes ajuda não é só passar a mão na cabeça. Ajuda a fazer a pessoa refletir o porquê ela está passando por aquilo. Não é crítica direta, mas vamos refletir o que está passando. Claro, tem coisas que são fatos que a pessoa às vezes ela está passando por um processo que nós passamos aqui. Quanto sofrimento pela enchente, né? Quanta dificuldade, quanta perca material, né? Quanto trabalho, quanto desânimo que dá, porque tu trabalha, tira, vai, vem, faz de novo, vem de novo, e daí fica aquela dúvida. Então, assim,
Aí tu vai lá criticar uma pessoa, não tem o que criticar ali, mas a gente pode, às vezes, se botar à disposição de olhar do ponto de vista de fora e dizer, olha, que tal a gente fazer um planejamento pro dia que vier uma enchente de novo? Porque não é quando vai vir, se vai vir enchente de novo, é quando ela virá. Então, esse é o quando. Um dia vem. A gente não sabe, pode demorar bastante tempo ou pode demorar pouco. Mas então, que tal fazer um planejamento dentro das informações que a gente já tem? E mesmo diante daquele todo sofrimento, da perca material, se a gente se reportar em Jesus, e Jesus vai nos dizer, vamos entesourar o tesouro no céu, porque no céu não tem nada que pode nos tirar, porque aqui na terra tira. Jesus usou de exemplo a ferrugem, porque havia moedas, brasões, que não eram de prata, de ouro, eram de outros materiais, e ele às vezes poderia se perder pela corrosão, como, vamos dizer, um papel, hoje em dia de papel, não dá para... Antigamente se guardava debaixo do colchão, né? Mas de pouco aquilo pode umedecer, pode apodrecer, né? Então, hoje talvez Jesus iria dizer, olha, vamos tesourar tesouros no céu, porque na terra a gente pode levar embora. Então, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, onde é que tem que estar teu tesouro? O que tem que ser? Algo que não seja passageiro, algo que seja perene, que ninguém te tire. E isso não está no mundo físico. Não está no mundo físico. Então, o processo de caridade é um processo que tu está entesourando tesouros no céu. Aí tu vai entesourar lá. E ninguém te tira. Entende? Ninguém vai te tirar. Então, a felicidade é algo diferente de alegria. Você pode estar extremamente, vamos dizer, triste. Triste vamos dizer, o sinônimo de alegria. Sinônimo não, antagônico de alegria, né? Ao contrário. Alegria, tristeza. Felicidade, infelicidade. Então, ao mesmo tempo que eu posso estar triste pela calamidade pública, eu posso dentro de mim me sentir feliz por estar fazendo algo, contribuindo para alguém que naquele momento está sofrendo um pouco mais, que precisa de ajuda. Então, entende que a felicidade é algo perene, é um estado onde você chega e as circunstâncias podem te deixar triste, cansado, mas você continuar sendo uma pessoa feliz. Então, essa felicidade, ela é atingida dentro de nós através da caridade, segundo Paulo, e a pedido do Cristo, que diz nessa mensagem, porque através dessa sombra da caridade são aqueles que Jesus vai dizer, venha à minha direita nesse momento. Por que momento, né? E daí o título da mensagem, fora da caridade é nossa salvação, mas salvação do quê? A gente precisa se salvar? A gente está em perigo? Tem alguma coisa que vai acontecer com a gente? Será que eu posso ir para um inferno eterno, onde as chamas do inferno vai me consumir para a eternidade? Será que eu posso deixar de existir? Então, assim, eu, Edson, sou um espírito, você é um espírito, utilizando um corpo agora. Então, espíritos que não estão reencarnados, eles só não estão com essa corporagem física, mas eles vivem nesse mundo paralelo, nesse mundo extrafísico, não perceptível pela visão comum do ser humano, mas perceptível já pela mediunidade, pelas pessoas que têm os cristais de apatita dentro da glândula pineal, estudada lá por Sérgio Felipe de Oliveira, lá em São Paulo, na USP, na faculdade, né? Estudos dele que foi até para Harvard, tá? As melhores tomografias de glândula pineal do Sérgio Felipe de Oliveira, que diagnosticou que as pessoas com habilidade ostensiva que percebem o mundo extrafísico têm cristal de apatita dentro do cérebro, que faz a diferença, né? E não é só enxergar, é sentir, mas esse mundo extrafísico ele existe. Então, do que é se salvar? Será que a gente precisa se salvar de alguma coisa? A gente tem muita mensagem no Evangelho, e principalmente no Apocalipse de João, sobre os momentos finais, finais dos tempos, né? E justamente, finais dos tempos, não é final do mundo, finais dos tempos. Jesus também fala em algumas outras passagens, é relatado, né, para alguns apóstolos, né? Quando chegar o momento, suba para o monte e aquele que está em cima não desça, né? Então tem algumas informações sobre essas profetizações. Jesus também ele vai nos dizer, né? Que chegado o dia do momento, né? Então ele vai separar o joio do trigo, o bode das ovelhas,
e se sentarão ao direito dele aqueles que não praticam, não é aqueles que não praticaram o mal, mas é aqueles que praticarão o bem. E os à esquerda serão aqueles, não é só o que não que praticou o mal, mas aquele que deixou de praticar o bem. Porque só que daí esse que é o conceito. Eu vi um palestrante espírita falando, não espírita, né? Ele conhece espiritualista. Espírita é o que segue o espiritismo. Espiritualista é todo aquele que tem uma crença além da matéria, do físico. Tu acredita em alguma coisa além do físico, você é espiritualista. Então, o espiritismo é espiritualista, o católico, o evangélico, né? O muçulmano, todo ele é espiritualista, porque ele acredita que existe uma coisa além. Disse esse palestrante, Laércio Fonseca, eu gosto de assistir muitos vídeos dele, algumas coisas eu concordo, outras não, mas eu gosto de ver. E ele fala assim, que o espírita fala em praticar caridade, mas ele pratica caridade para não ser degradado para um mundo primitivo de volta, que ele já foi degradado. Então, ele acha engraçado, né? O espírita vai fazer caridade para não ser degradado. Ele faz por medo, então não é caridade. E ele está certo, totalmente certo nesse conceito. Porque muitas pessoas, às vezes, vão entender a caridade nesse sentido, e ela não é. Jesus está dizendo isso como um objetivo de você alcançar, um meio de você alcançar o objetivo de viver no mundo regenerado. Mas se você, por isso que Paulo diz, fora da caridade não há salvação, mas se você doar todas as coisas aos pobres e não for por caridade, não tem salvação. Então é o que te leva a fazer isso. E a única coisa que te leva a fazer isso é o amor do Cristo, como a gente disse. Porque daí você vai fazer pela felicidade do outro, não por minha salvação. E o que seria essa salvação? É simplesmente a Terra se transformando. Todos nós estamos vendo o que muitos vêm trazendo, esoterismo, né? O próprio Espiritismo também, algumas mensagens, como uma do centenário do Chico Xavier, comemoração do nascimento dele, feito em Brasília, o segundo congresso, se eu não me engano foi 2010, em Brasília, né? Então, Bezerra de Menezes, lá no final do congresso, por Divaldo Franco, fala que nós adentramos na transição. Não é que a gente já está na regeneração, a gente está na transição entre que as trevas vão dando lugar à luz. Só que esse momento a gente vai ter o quê? A gente vai ter mudanças climáticas, mudanças geológicas, a necessidade da mudança moral. Só que a gente vai ter que reviver a época do martirológio, palavras de Bezerra. A gente vai precisar, o espírita, dar o exemplo, dar o sacrifício, sabe? Mostrar isso. Só que nosso único escudo é o amor, sabe? O único escudo é o amor, não tem outra coisa para fazer, é o amor. Então, assim, digamos que tivesse um cataclismo, que a gente soubesse que ia acontecer. Vamos fazer um bunker, se fiar para salvar. Cara, o máximo que a gente vai salvar é o corpo. O máximo que se conseguisse salvar o corpo. Mas a proposta da caridade é para você salvar o espírito, evoluir o que você é, espírito, lei de evolução, tudo progride. A Terra está progredindo. E por volta de 2057, falado por Chico Xavier, e ele fala que é segundo Emmanuel, no Pinga Fogo, está isso lá, por volta de 2057, nós estaremos já no mundo de regeneração, não mais um mundo de provas e expiações. Então a Terra chega numa nova classe. Você estava no segundo ano, agora a classe chegou no terceiro ano. Aqueles que têm padrão vibratório vão estudar esse terceiro ano na Terra, e os que não atingiram esse padrão vibratório, eles serão, vamos dizer, transmigrados para um mundo que está no segundo ano, no início do segundo ano, né? Então, Jesus faz essa parte da governança da Terra com amor e com carinho. Ninguém vai regredir, porque ninguém regride, você continua onde você está. Então, assim, isso é processo de evolução. O animal, ele luta pelo quê? Ele luta pela sobrevivência. Ele precisa alimentação, para isso ele precisa caçar, ele precisa matar. E vamos dizer, o reino mineral, ele alimenta o reino vegetal. O reino vegetal alimenta o reino animal. O animal carnívoro se alimenta do animal herbívoro, né? Ou até de um outro carnívoro. Só que todos eles trabalham, vamos dizer, ele é ciclo, um ciclo vai ajudando o outro. A lei da destruição faz parte da lei da evolução. O homem, quando chega na fase da razão, que é onde nós estamos, ele mergulha para dentro de si e vive o egocentrismo, e o mundo gira em torno de mim, e tudo é para mim.
Então, esse mundo novo, eu já preciso ter um padrão vibratório de não ser mais lá, como eu já falei a terceira vez, não, nem o amor de Platão, que era o desejo, nem o amor agora esqueci o nome do filósofo, de pouco eu lembro, de Platão, que eu já falei, né? Então, que esse amor não é o de desejo. Então, de Aristóteles, que não é o amor do ter, mas o amor de Jesus, que é o amor pelo outro. Isso você voltou para a natureza. Aí nós voltamos. Aí eu estou feliz pelo outro. Só que eu fico feliz também em conquistar coisas para mim. E essas coisas vêm, por quê? Porque eu já não necessito mais tanto. E daí elas vêm mais fácil. Eu alcanço. Então não é ninguém vai virar santo um dia para o outro, ninguém vai comprar mais nada que seja supérfluo. Não é isso. Não é isso. A pessoa milionária, às vezes, se ela não se corromper, ela pode contribuir, ajudar muito, muito mais do que, às vezes, uma que não tem tanta condição, né? E ajudar a nível de humanidade. Só que assim, o que te move? Te move é ganhar dinheiro ou te move o dinheiro é uma consequência de você trabalhar pelo progresso da humanidade? Esse seria o fator. Eu posso empregar a minha caridade dentro do próprio trabalho também, do meu dia a dia. E nesse dia a dia, eu posso absorver isso com amor, com benevolência, e aí começar a ir para um outro fator, que hoje eu ainda vi numa mensagem que veio da empresa, o tempo é dinheiro. Não, isso é uma ilusão, isso é uma hipnose, o tempo não é dinheiro. A gente nem sabe o que é o tempo nem existe. O tempo, as horas é uma convenção de um ciclo que a Terra gira sobre o seu eixo, e os dias, a semana que é a Lua, né? E o tempo que a Terra gira em volta do Sol, que são os dias, e uma convenção ainda muito antiga, né? Que a gente tem nome aí, vamos dizer, Augusto vem de Augustus, Júlio de Júlio César, que era ainda lá da Roma, que desenvolveram o calendário, né? Então ele é só uma convenção, a gente ainda não entende o que é o tempo, mas ele não é dinheiro, porque se você achar que tempo é dinheiro, você vai achar que você não pode descansar. Você vai achar que às vezes você não pode nem ter muito tempo para Jesus. E depois você pode achar que não tem tempo para a família, porque aquilo custa dinheiro, você está deixando de ganhar. E se o teu inconsciente entender isso, ele vai te cobrar. E aí o que acontece? A gente fica com uma sociedade louca, ansiosa, que não sabe por que está ansioso, por quê? Porque não pode descansar, porque o tempo é dinheiro, você está parado, o teu consciente está te mandando pulsão de energia, segundo Freud, te dizendo, sai daí, vai trabalhar porque o tempo é dinheiro e você tem que ganhar dinheiro. Porque para você evoluir, ser um cara bom, você tem que estar na sociedade, você tem que estar comprando e tendo. Então, meus amigos, talvez eu me empolgo, né? Vocês perceberam, acho que eu me empolguei, já passei 2 minutos do tempo que é previsto, mas espero ter contribuído com alguma coisa, talvez uma reflexão para final de ano, e que nessa reflexão, ainda para a gente encerrar rápido, pega um caderninho, ou no celular, em algum lugar, escreva suas metas para 2024. Faça metas. Faça metas financeiras e faça altas. Eu tenho minhas metas financeiras mensais. E não é baixo não, é alto. Até eu acho que é bastante. Só que elas acontecem quando tu bota e não se preocupa. Elas acontecem, elas vêm, simplesmente vêm. Só que as minhas metas financeiras não deixam de eu ter o meu tempo aqui para a casa espírita. O meu tempo para minha esposa, para a família, para minha mãe, para o filho, que não mora mais em casa, mas quando a gente está junto. Então ela não pode ser teu objetivo central, mas bota também tua meta, porque o que você quer melhorar como pessoa? O que você quer se reconhecer em você mesmo? O que você quer progredir em evolução? Com qual pessoa você quer se reconciliar, se tiver? Para quem você quer pedir desculpa? Quantas vezes você quer ser menos agressivo? Então faz uma meta, coloca lá. Coloca para Jesus junto e pede para Ele te ajudar, que Ele vai te ajudar. Meus irmãos, muito grato por tudo. Jesus abençoe a todos com muito amor e muito carinho, né? Então, eu só volto a fazer palestrinha aqui novamente, então, em 2024. Um grande abraço, fique com Deus e um ótimo final de ano.